Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11.6. Instruções dos Espíritos. Caridade com os criminosos. Resgates. Quando encontres algum companheiro em provação, não digas, simplesmente: é o karma que se cumpre. Quem deve precisa pagar. Se as leis do Senhor te conduziram até esse alguém que sofre, é que se te oferece o ensejo de resgatar antecipadamente os próprios débitos de existências passadas, pelo câmbio do bem eterno. Para isso, no banco da providência divina, temos sempre aberta, em nosso favor, a bolsa da caridade. Emmanuel. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar cada mensagem trazendo reflexões e estudos complementares. Primeira comunicação. Elisabeth da França, Le Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. Deve existir sempre, entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, uma fraternidade perfeita. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, desde que se arrependam, da mesma forma que para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, pois geralmente eles não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será menos exigido do que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus caros amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo considera apenas como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante, e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, eu continuo a dizer, nos quais a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo regerá os homens, ela será o único freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, pois Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém, Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para diferentes mundos inferiores em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não se pode dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Considerai o vosso modelo, Jesus. O que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas ao menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante os últimos momentos que passará na terra. O arrependimento pode tocar o seu coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, perdida e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do lamaçal, portanto, e orai por ele. Comentários. Jesus encarna na terra, para amparar os doentes, os corações aflitos e perdidos nos lamaçais das impurezas materiais das falsas crenças, das falsas virtudes, das falsas justiças. Veio o Mestre cumprir a lei divina. Assim, desce o Cristo no planeta em um momento certo para promover a transformação dos homens, para trazer sua doutrina de consolação, esperança e amor. Porque estávamos todos ignorantes perante a lei de amor, aqueles que criam em Deus, o temiam como um Deus punitivo, muitos negavam o Pai Supremo, muitos negavam as leis de amor, muitos negavam a Deus com as pequenas ingratidões da vida corriqueira.
Mas desce Jesus do infinito, ao encontro com o planeta que nos acolhe. Encontra Maria de Magdala, criminosa perante as leis de Deus, vendedora de ilusões, presa aos vícios infelizes da questão sexual do ser. Mas Jesus ampara e a socorre. Jesus veio pelos doentes, e Maria se torna um espírito trabalhador da seara do bem, expandindo a cura do Cristo de dentro de sua alma para os doentes ao seu arredor, levando a luz de Jesus a tantos outros doentes e criminosos. Jesus encontra Públio Lentulus, senador romano de alto cargo político, porém, criminoso moralmente e doente, trazia consigo as chagas do orgulho. Encontra Jesus, recusa seguir o Mestre, mas pelas experiências que a vida o coloca, a mais amarga de todas, a perda de sua amada Lívia no circo junto com os cristãos, aos poucos, passa a crer no Mestre de amor infinito, transformando seu orgulho em serviço no bem, se doando pelo Cristo em diversas de suas futuras reencarnações, até se tornar Emanuel, servidor fiel do amor superior. Jesus, por onde passou, curou os doentes da alma, isto é, os criminosos. Arrependidos e infelizes com sua situação, conheceram Jesus, que através do amor e das virtudes sublimes ensinou que a todos nós, até os mais doentes, podemos conquistar através do trabalho no bem, a felicidade eterna. Todos nós reencarnados em um planeta de provas e expiações carregamos crimes passados ou presentes. Crimes que são consequências de nossos atos e pensamentos egoístas e orgulhosos. O caminho é Jesus, que nos leva à redenção do trabalho no bem. Portanto, orar pelos criminosos, encaminha-los ao Cristo, é também um meio de reparar o mal que fizemos, praticando o bem, a caridade de se importar com a dor do semelhante, emitindo vibrações de amor e perdão através da oração. Segunda comunicação. Lamennais, Paris, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a própria vida, mas sabe-se que este homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode apresentar-se naturalmente ao espírito. Responderei segundo a minha condição moral, já que estamos aqui para saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega, socorre-se um inimigo, deve-se, então, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que seja apenas a morte que se vai arrebatar esse infeliz? Talvez seja toda a sua vida passada, pois, pensai nisto, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido se volta à sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, então, homens. Vós, que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos. Arrancai-o ao perigo e, então, esse homem que morreria insultando-vos, talvez se atire em vossos braços. De qualquer forma, não é preciso perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, pois, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: vós podeis salvá-lo, salvai-o. Comentários. Com esta mensagem, Lamennais não nos pede que entreguemos nossas vidas, mas que sejamos caridosos, corajosos como os primeiros cristãos, que davam sua vida pelo Evangelho de Jesus. Para melhor compreendermos esta situação, vamos nos lembrar de Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, é cegado por Jesus. Ananias, servo fiel do Mestre, alvo das perseguições de Saulo, arrisca sua vida para socorrer o doente. Ananias arriscou sua vida, lançou-se ao perigo, sem saber se sairia com vida, por um criminoso diante das leis de Deus. Mas Saulo não conhecia Jesus e sua doutrina de amor. Saulo, conhecendo o Mestre, deixa para trás as infelicidades do orgulho e da vaidade, atuando como Paulo de Tarso, divulgando o Evangelho através de seus atos e de suas palestras. O criminoso se torna o discípulo fiel ao amor sublime, graças a Ananias, que nas palavras de Lamennais, lançou-se ao perigo, dando sua vida a Saulo, que retribuiu com trabalho e redenção. Psicologia da caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus, Mateus, 7.12. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós,
é a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Capítulo 11, 4. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava, vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é. Ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona o qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes, para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Emmanuel. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11 item 6. Livro de Respostas, Emmanuel, capítulo 38. Livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 28.